Um minutinho, pessoal, eu estou acessando aqui para colocar José Mário na live. Só um segundo, gente. Pronto. Boa tarde, pessoal. Opa, Anderson, tá me ouvindo? Tô ouvindo, tá ótimo aqui. Acho que só precisa baixar Maravilha. um pouquinho. Isso. Boa tarde, pessoal. Me chamo Anderson, sou professor da César School, tenho formação em ciência da computação e estou atualmente pesquisando em linha de doutorados a parte de dados jurídicos. E José Mário também é formado em ciência da computação, também é formado em direito, pesquisa a parte de dados jurídicos comigo também. E a gente está aqui hoje para fazer um bate-papo, falar um pouquinho sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, né, e falar também um pouquinho sobre jurimetria, inteligência artificial e o quanto isso daí está influenciando nos mais diversos conceitos da área de direito. Então, Zé Mário, seja bem-vindo. Tá? Obrigado, Anderson. Vamos lá. E eu acho que a gente vai começar o papo aqui, acho que a gente não tem como fugir muito, falando de dados. Tá? Isso daí está em evidência praticamente em tudo no mundo, qualquer área de trabalho, no direito, na computação e no dia a dia das pessoas. Então, em relação aos dados, Zé, a gente tem questões muito delicadas aí para falar. Porque o pessoal fala da Lei Geral de Proteção de Dados, que tem a questão dos dados pessoais, que tem um nome, CPF. Só que a coisa é um pouquinho mais complicada do que isso, né? Não é somente meu nome e meu CPF que me identificam, não é isso? Essa é a grande preocupação que a gente tem quando a gente passa a lidar com a privacidade ou com a proteção dos dados pessoais, é que um dado pessoal não é só nome, sobrenome, CPF. Existe uma gama enorme de coisas que podem se tornar um dado pessoal. Então, a gente tem que estar sempre atento a isso, porque a própria legislação, quando ela fala em dado pessoal, ela se refere a qualquer coisa que seja capaz de tornar uma pessoa identificada ou identificável. Então, ela não se atrela apenas, por exemplo, ao que a gente pensar nome, sobrenome e CPF. Então, a partir do momento em que algum aplicativo consegue talvez detectar que tem uma pessoa que mora na Zona Norte, aí vai todos os dias para o César às 7 da manhã e detecta que passa por um caminho X, Y, Z e para na César School. Em algum momento ele descobre que essa pessoa é Anderson apenas cruzando esses dados. Exatamente. Se você conseguir refinar esses dados de tal maneira de que você consegue determinar que esse padrão de comportamento, padrão de consumo, seja único e exclusivo da pessoa Anderson ou José Mário, você vai estar diante de um dado pessoal. Então, a partir daí, a Lei Geral de Proteção de Dados vai estar em cima para proteger esse tipo de dado. Ele torna-se um dado pessoal. Então, em linhas gerais, tanto as empresas, startups, qualquer pessoa que manipule dados, vai ter que começar a tomar cuidado com isso. Com certeza. Porque antes a gente dizia, não, eu não pego o nome da pessoa, eu não pego o CPF, não pego o número do celular, não pego o endereço. Mas a partir de outros dados correlatos, que quando cruzados identificam aquela pessoa, então estou infringindo a lei. Exatamente. Certo. E essa questão de dados pessoais é algo muito importante que a gente vê aí nos últimos anos, empresas ficando milionárias, né, bilionárias, em cima de nossos dados. Porque com isso eles conseguem vender o nosso comportamento para outras empresas. Isso facilita muita coisa. E no meio disso tudo, não tem como a gente escapar do conceito de Big Data. E o pessoal está coletando dado o tempo todo, tem uma massa de dados gigantesca, e a partir do cruzamento desses dados a gente consegue identificar um comportamento. O José Mário gosta de, sei lá, futebol, então pode ser que eu descubra o time de José Mário e coloque uma promoção lá
da camisa do time que ele mais ama, coloca uma promoção de um ingresso para um show que eu sei que ele gosta. Isso sem pegar algum dado diretamente pessoal, mas pegando os comportamentos que José Mário tem para vender algo para ele. Então, eu estou identificando a pessoa. E no meio disso tudo, a gente tem, obviamente, né, como eu estava falando, Big Data, que está cada vez mais em evidência. A gente tem aí as internets cada vez mais conectadas o tempo todo e os dados estão sendo expostos, consumidos. Isso daí está relacionado com a LGPD, Zé? E muito, Anderson, e muito. Porque quando a gente pensa no Big Data, a gente vem logo traz à tona aquele conceito de que não existe dado irrelevante. Apenas armazena esse dado que em algum momento eu posso extrair um valor desse dado. E o Big Data permite isso, porque já que ela tem uma grande capacidade de armazenamento, podendo armazenar dados estruturados e não estruturados, e quando a gente olha para esse tipo de tecnologia e a gente pensar numa análise preditiva ou descritiva, a gente começa a ter inferências que, dependendo do nível de granularidade que a gente consiga extrair dessa inferência, a gente pode chegar a identificar um determinado indivíduo. E a partir daí a gente vai estar relacionado com privacidade e proteção de dados. Porque se eu consigo analisar um padrão de consumo de tal maneira que eu identifico uma pessoa, por exemplo, estaremos diante de um dado pessoal. Então a gente tem que tomar muito cuidado, e tanto profissional de tecnologia quanto profissional de direito tem que ter ciência disso. Entendi. Me tira uma dúvida. E a gente analisando esse conceito de Big Data, de internet o tempo todo, conectado, transmissão de dados, em relação à Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Eu poderia dizer que a gente está um pouquinho atrasado em relação a esses conceitos? A gente dizer que está atrasado, eu considero um pouco forte. Mas quando a gente se compara com a Europa, que já tem uma legislação própria para isso, aí assim, a gente pode dizer que está um pouquinho atrasado com relação à Europa. Mas a Europa já vem discutindo isso há muito tempo. Então ela conseguiu aprovar a GDPR lá um pouquinho antes da gente, porque ela já vinha com essa discussão muito antes de haver algum debate aqui no Brasil. E assim, infelizmente hoje no Brasil a gente pode fazer algumas associações interessantes com relação à legislação e à tecnologia, de que para a gente conseguir ter uma legislação específica para a tecnologia, a gente precisa de algum impulso externo. Por exemplo, eu trago à tona para você a questão do Marco Civil da Internet. O Marco Civil da Internet vinha sendo discutido dentro do Congresso Nacional durante um bom tempo, e para que ele conseguisse ser aprovado e, de fato, sancionado pelo presidente, à época, o que foi que precisou acontecer? Esse impulso que eu citei para você, onde houve aquele escândalo do Snowden, o WikiLeaks, onde houve aquele vazamento de dados aí de grandes autoridades do mundo inteiro e tal. Então, isso foi aquele impulso que deu para que o nosso Congresso Nacional fizesse a aprovação do Marco Civil da Internet. E a mesma coisa a gente traz à tona também com relação à Lei Geral de Proteção de Dados, que foi quando houve o escândalo da Cambridge Analytica, que aí empurrou a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, que também vinha sendo discutida dentro do Congresso Nacional, mas que não conseguia finalizar o seu processo legislativo, e que com o estouro desse escândalo da Cambridge Analytica, a nossa Lei de Proteção de Dados foi aprovada. Ela finalmente conseguiu concluir o processo legislativo com esse pequeno impulso que houve lá fora. Entendi. E tu trouxesse aí, né, a questão da GDPR, né, que é lá na Europa eles estão bem mais avançados do que nós, que é a General Data Protection Regulation, né, a GDPR. Isso. E lá ela trouxe um impacto muito grande, né, porque as multas são milionárias. Então a gente está falando de uma multa que, assim, lá, se eu não me engano, a Google foi multada há um tempo atrás, ela vem recorrendo há muito tempo, mas a gente está falando aí de mais de 50 milhões de euros, se eu não me engano. Não tenho certeza, mas é muito dinheiro. É muito dinheiro. Aqui, a Lei Geral de Proteção de Dados também vai ter um conceito de multa parecido com a da GDPR ou algo do tipo? Sim. Quando a gente pensa GDPR e Lei Geral de Proteção de Dados, são duas legislações muito parecidas. Não são iguais, mas muito parecidas. E do mesmo jeito que a GDPR prevê algumas sanções, a nossa Lei Geral de Proteção de Dados ela também prevê algumas sanções. Agora, diga-se de passagem, são sanções administrativas. Elas não vão impedir nenhum outro âmbito do nosso direito de ter alguma atuação em cima. E ela faz a previsão de algumas sanções dentro do âmbito administrativo e previsto na nossa legislação. Entendi. Bem interessante. Eu estava lendo sobre o assunto, né? A gente tem pesquisado isso, e eu vi que, assim como a GDPR, a LGPD ela tem uma aplicação
extraterritorial. Me explique se eu estiver errado, certo? Eu entendi que a partir do momento que eu manipulo o dado de uma pessoa e esse dado vai para um servidor externo ao Brasil, o proprietário daquele servidor externo também está enquadrado dentro da LGPD, é isso? Isso mesmo. Porque a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, uma das coisas que ela diz é que ela trata exatamente dessa transferência internacional de dados. Ou seja, se você vai fazer alguma transferência internacional de dados, você vai ter que estar adequado às condições da nossa legislação. Assim como a GDPR também se aplicaria dentro do nosso território, caso alguém estivesse tratando dados de algum cidadão europeu, o mesmo vai acontecer se algum dado de um cidadão brasileiro estiver sendo tratado na Europa, por exemplo, vai se aplicar a nossa legislação, ou em qualquer outro país do mundo. Então, a partir do momento que eu estou trabalhando com os dados advindos da Europa, ou eles trabalhem com os nossos dados, as leis vão estar intercedendo aí, né? Vai ter uma interseção entre as duas. Exatamente. E uma grande preocupação que houve, que empurrou nossa legislação, nosso legislador, para sancionar a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, foi exatamente que os europeus, com a sua GDPR, não poderiam negociar ou fazer transferência de dados com países que não tivessem um nível de legislação adequado à GDPR deles. Então, isso também foi um estímulo para que nosso legislador aprovasse a nossa Lei Geral de Proteção de Dados. Entendi. E no caso, assim, Zé, a gente já sabe que a questão de roubo de dados já é crime, a gente já sabe que isso acontece. Mas a Lei Geral de Proteção de Dados trata alguma coisa com relação à pessoa que rouba dados, um hacker, um cracker no caso, né? Um cracker ou algo do tipo? Isso é uma pergunta extremamente interessante, Anderson. Como eu vinha dizendo para você, a Lei Geral de Proteção de Dados ela se restringe ao âmbito administrativo. Quando a gente vai pensar naquele cidadão, naquela pessoa que fez o roubo ou a violação dos dados, aí a gente foge do âmbito administrativo e a gente passa a integrar o âmbito penal. E no âmbito penal, a gente já tem um tipo penal que se enquadra nessa condição, que é a invasão de dispositivo informático, que por curiosidade, ela foi decorrência da Lei Carolina Dickmann, que foi quando aquela atriz da Globo, né, a Carolina Dickmann, ela colocou. O interessante é que o tipo penal se preocupa com a invasão do dispositivo, mas que ela não foi vítima de uma invasão, ela simplesmente deixou o dispositivo móvel dela em uma assistência técnica e de lá foi que houve vazamento das fotos íntimas que ela tinha. É apenas uma curiosidade com relação a isso. Uma questão ética pesada aí no caso, então. Exatamente. Mas no âmbito penal nós temos um tipo que enquadra essa pessoa que faz esse roubo ou a invasão de um dispositivo móvel, de um dispositivo eletrônico. Analisando tudo isso que a gente vem comentando aqui, né, a gente já sabe que essas tecnologias que estão surgindo manipulando dados, Big Data, internet cada vez mais velozes e disponíveis o tempo todo, já estão mudando a forma como a gente trabalha e como a gente vive. Mas, em termos de LGPD, eu acredito que também vai ter que mudar um pouco a forma de como a gente estuda a coisa, do quanto isso é inserido numa sociedade e numa formação. Tu tens visto, talvez, nas graduações em Direito ou em áreas correlatas em Ciências da Computação também, alguma coisa voltada para preparar o profissional do futuro? O futuro até é exagero, o futuro daqui a um ano no máximo, mas a Lei Geral de Proteção de Dados, porque tem perfis de profissionais que vão ter que trabalhar com isso, não é isso? Olha, Anderson, a gente pode pensar em duas esferas. A gente pode pensar na esfera do profissional do direito e a gente pode pensar na esfera do profissional da ciência da computação e áreas afins. Quando a gente pensa no direito, a gente fala numa faculdade de direito, por exemplo, hoje a cadeira de direito e tecnologia, direito eletrônico, ou seja lá qual o nome que ela venha recebendo dentro daquela universidade, ela ainda é uma cadeira letiva, ela não é uma grade curricular obrigatória. Então, isso a gente já vem discutindo dentro da própria OAB, dentro da Comissão de Direito e Tecnologia da OAB Pernambuco. Isso já é um tema que já vem sendo discutido. E eu dou todo o crédito ao professor Pedro Ivo, que ele está com essa iniciativa da gente discutir e tentar trabalhar para que a cadeira de Direito e Tecnologia, ou esse tema do Direito e Tecnologia, seja uma cadeira obrigatória dentro dos cursos de Direito. E, além disso, a gente precisa também fazer o caminho inverso. E o que seria o caminho inverso? Não levar só a tecnologia para o direito, mas levar o direito para a tecnologia. Por quê? Porque hoje a gente tem cientistas da computação trabalhando com dados, a gente tem cientistas de dados fazendo mineração de dados, e eles não têm nenhuma formação durante o seu curso indicando de que existe uma legislação que
proíbe qualquer tipo de abuso com relação aos dados pessoais. Então ele vai para o mercado sem saber e ele, inocentemente, ele pode fazer alguma análise de dados ou pode criar alguma ferramenta que analise dados de tal maneira que ela seja tão precisa, tão eficiente, que comece a identificar pessoas. E ele mesmo, sem saber que aquilo é uma infração, vai ser uma infração legal a partir de agosto desse ano, ele pode incorrer uma infração. Então, isso é muito importante que o pessoal da tecnologia também tenha conhecimento da legislação. Então, seria muito interessante ter esse tipo de disciplina nas formações de tecnologia. No caso, algo na linha do Privacy by Design. Com certeza. Você vai pensar no caso do Privacy by Design, Privacy by Default, todos esses conceitos inerentes que a legislação trouxe e que o profissional de tecnologia deve ter pelo menos a noção. Ele não precisa... Para você identificar que existe um incêndio, você não precisa de um curso de formação de bombeiro. Mas você basta ter os mínimos conhecimentos que você pode identificar que ali existe alguma situação problemática e que a partir daí você vai procurar quem de fato tem conhecimento que possa lhe auxiliar. Mas é importante aquele profissional ter o conhecimento. Sem dúvida, sem dúvida. É uma coisa que não tem para onde fugir, né? A gente vai ter que se preparar para isso, a gente vai conviver com isso. E a tecnologia está mudando tanto o trabalho do direito como as diversas áreas. E a gente vai ter as leis inerentes a essas tecnologias. Faz sentido, é para proteger as pessoas, obviamente, dos abusos, né? E no meio disso tudo, eu acho interessante que a gente vê hoje em dia, né, não só Big Data, ciência de dados, mas também vê muita aplicação hoje, o tempo todo, de inteligência artificial, né? E talvez a mais clássica das aplicações de inteligência artificial na área legal, na área jurídica, é a jurimetria, certo? E como é que a jurimetria está envolvida no meio disso tudo? Anderson, a jurimetria é um tema extremamente fantástico. Porque você, hoje, quando a gente pensa num profissional, vamos especificar, não profissional do direito, mas a gente pensa no advogado, um bom advogado é aquele advogado que tem uma experiência de anos, 20, 30 anos, 10 anos em determinada área. Mas que quando a gente olha para a jurimetria, você tem uma ferramenta que consegue te dar um nível de experiência para aquele profissional que está iniciando similar a quem já tem anos de experiência. Porque a jurimetria começa a estudar os casos passados para dar a você um certo grau de previsibilidade de um resultado futuro, certo? Então isso é uma ferramenta fantástica, isso agrega um valor incrível, um valor que o profissional da área de tecnologia já tem ciência, ele já sabe que ele precisa tomar uma decisão baseada em dados, mas que não é algo ainda amplamente utilizado no âmbito do direito. Entendi. Para quem não conhece um pouco, certo? A jurimetria diretamente é a aplicação de inteligência artificial no meio jurídico, com dados jurídicos, como o José Mário falou, analisando casos anteriores. É praticamente técnicas estatísticas aplicadas ao jurídico. Exatamente. É um termo que, por incrível que pareça, ele é antigo. A primeira vez que ele apareceu foi em 1949, por um jurista americano chamado Lowell Lovinger, num artigo chamado Jury Metrics, The Next Step Forward. Então, vê o quanto isso é interessante. Em 1949, alguém já tinha previsto esse conceito para analisar casos futuros. E hoje, obviamente, está se falando mais nisso, não é algo novo, está em evidência, porque a inteligência artificial cresceu exponencialmente, está muito forte. Está sendo aplicado em tudo. Hoje a gente vê aí, por exemplo, um carro que dirige sozinho. Sem inteligência artificial aplicada com uma série de sensores. Aí vem a segunda pergunta, né? Já puxando esse conceito de carro. E quando a inteligência artificial falha? É um grande problema. Porque a ferramenta, ela tem um conceito, ela tem um uso. Mas existe um mau uso da ferramenta. A gente sabe que houve casos das primeiras tentativas de desbloqueio facial nos celulares. Isso. E que não funcionava com negros. Isso mesmo. Isso é uma falha da ferramenta ou de quem treinou a ferramenta? De quem construiu a ferramenta? Será que o preconceito estava na inteligência artificial ou de quem criou ela, quem trabalhou ela para funcionar desse jeito? Não, a pergunta é absolutamente válida. Isso realmente é um tema que a gente precisa se preocupar para a gente quebrar um pouco daquela questão da tecnofobia, vamos chamar assim. Mais para frente eu vou explicar de onde é que eu trouxe esse termo,
Mas o que a gente vê muito aí no operador do direito é a tecnofobia. Se é tecnologia eu não quero porque a tecnologia é ruim. Mas, na verdade, a gente não pode pensar que a tecnologia é ruim, que a ruindade é inerente da tecnologia. Vamos trazer um exemplo, vamos pensar aqui no exemplo de um revólver. Se o revólver está na mão de um policial, que esse policial, dentro da atuação profissional dele, salva a sua vida de um assaltante que estava prestes a tirar sua vida para roubar algum bem seu, essa arma fez um bom uso, entendeu? A arma foi numa condição boa. Mas se a gente trocar de lado e pegar essa arma e colocar na mão do bandido que ia tomar um bem seu e iria tirar sua vida para conseguir isso. Então a arma passa a ser uma má ferramenta. Então o problema não é a arma, o problema é de qual uso se está se dando a arma. Então a gente precisa considerar, o problema não é da tecnologia, mas qual uso que se está dando à tecnologia. Isso é que é a grande preocupação que a gente tem que ter. Porque ela pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Então, quando a gente pensa na legislação de proteção de dados, é muito importante a gente ter ideia de que o tratamento de dados pode nos trazer informações extremamente interessantes e serviços muito relevantes. Da mesma forma que se ela for usada inadequadamente, ela pode nos trazer prejuízos. Sim. E é aí que a grande preocupação da legislação traz para a gente é de coibir qualquer tipo de abuso que venha nos prejudicar. E não é só coibir abuso, mas ela também vem para não impedir nenhum modelo de negócio que trabalhe nessa área. Ela só quer que não exista abuso, sem viabilizar qualquer negócio que vai fazer análise de dados. Entendi. O interessante, né, que a gente analisando a aplicação de inteligência artificial, hoje a gente tem IA que reconhece imagens, que faz a questão de mineração de dados e faz o tratamento desses dados para chegar e dar algum valor. Eu faço questão de trazer aqui nessa live para o pessoal o artigo que a gente estava estudando recentemente, agora que é um artigo chinês, a parte criminal. Ele pegou uma série de crimes e analisou por meio de ferramentas de inteligência artificial. Ele fez um uso de uma ferramenta de análise de sentimento, para verificar o sentimento geral em relação aos casos, usou a inteligência artificial para pegar os dados, analisar aqueles dados, e o que foi que eles conseguiram fazer? Eles pegaram uma série de dados que tinha crimes em que o acusado foi inocentado, outros ele foi punido, e que teve uma série de tempos de punição de 5, 10, 15 anos de prisão, e assim por diante. E no final, a ferramenta deles, por meio da análise de diversos outros casos, conseguia pegar um caso novo, olhar todos os artigos que eram infringidos, e em cima desses artigos, do jurista em questão, ele conseguia fazer uma análise do sentimento geral para ver o nível de culpa daquela pessoa, e ele conseguiu, com uma precisão de mais de 88%, dizer aproximadamente se a pessoa ia ser condenada e não, inclusive, quantos anos aproximadamente aquela pessoa ficaria condenada. Então, foi uma margem de acerto para um caso jurídico de deixar a onda aberta. Uma máquina fazer isso. É extremamente interessante, é importante, porque esse tipo de tecnologia ela consegue exponenciar a qualidade do trabalho de um operador do direito. Porque ele, em vez de precisar inúmeros casos manualmente, ele pode fazer o uso de uma tecnologia desse tipo que vai analisar milhares de casos em termos de segundos e vai dar um resultado para ele com a precisão sobre-humana. Então, isso é extremamente interessante. São tecnologias que vêm surgindo e que, se você olhar, por exemplo, se você acompanhar um pouquinho a B2L, que é a Associação Brasileira de Legal Techs, você vai ver que inúmeras startups, empresas de tecnologias voltadas para o direito estão surgindo. Então, são oportunidades e são novas tecnologias que estão surgindo o tempo todo e que vai agregar muito valor ao profissional do direito. Inclusive em Recife, viu? Tem gente muito boa trabalhando com isso em Recife. Isso mesmo, tem gente muito boa aqui que a gente já tem ciência disso, né? Exatamente. Inclusive, né, a gente analisando aqui, obviamente eu citei esse artigo, ele é um artigo recente, é algo que é o estado da arte da coisa, do que o pessoal está trabalhando, mas tem outras aplicações que já são mais antigas, mas que trazem um valor para o profissional fora de série, como os painéis jurimétricos que o pessoal faz. Exatamente. Analisando, né? Pode me falar um pouquinho sobre esses painéis? Não, quando a gente olha para o âmbito da jurimetria, para você tomar uma decisão baseada em dados,
Então, um painel jurimétrico desse é uma ferramenta essencial para alguém que quer tomar uma decisão com base em dados. Você quer usar o poder da tecnologia no direito, você vai precisar de um painel jurimétrico para fazer a aplicação dessa decisão embasada. Ou então você vai esperar ter 10, 20, 30 anos de experiência em determinada área para conseguir ter uma inferência, ter o chamado feeling com relação àquele tema. Mas, caso contrário, você pode fazer uso desses painéis jurimétricos, da tecnologia que vai fornecer painel jurimétrico para você, e você vai conseguir ter uma decisão muito mais assertiva em muito menos tempo. Eu acho que é importante as pessoas estarem atentas a essas ferramentas e no quanto isso daí vai ser, talvez, influente na questão da LGPD. Porque a gente já vê aí, por exemplo, o Sundar Pichai, da Google, CEO da Google, ele apresentou recentemente um vídeo que deixou qualquer um de boca aberta com relação ao Google Assistant. O Google Assistant consegue marcar um horário num restaurante e consegue agendar um horário no cabeleireiro falando sozinho com o atendente, se passando por um humano. Né? Tem um teste famoso na ciência da computação, chamado de teste de Turing, para avaliar uma IA em que você fica num local e fala com uma pessoa e com um computador, uma inteligência artificial. No momento que você não souber distinguir quem é a pessoa e quem é o computador, você criou uma IA realmente relevante aí para a humanidade, que consegue realmente se passar por uma pessoa. E o que ele mostrou no congresso da Google realmente se passa por uma pessoa, inclusive com trejeitos, com gírias, né, com um jeito de falar totalmente humano. Então, isso ainda não chegou ao público, obviamente, eles devem estar fazendo uma série de ajustes aí, mas ele já mostrou a ferramenta. Então, provavelmente, a tendência é que essas tecnologias só estejam cada vez mais imersas e mais acessíveis. Ou seja, provavelmente isso não vai ser um recurso que vai ser difícil das pessoas conseguirem obter. Então, nesse sentido, eu acho que todos os profissionais têm que estar atentos àquilo que ataca diretamente a sua área de trabalho e como é que ele pode usar isso para fazer ele crescer profissionalmente. Como é que eu uso isso para me distinguir dos demais? Tá? Mas analisando isso, se a gente levar em consideração que a jurimetria utiliza de dados, tem que utilizar dados para treinar uma inteligência artificial, para fazer essa inteligência artificial aprender sobre aquilo, para depois ela inferir algo para mim. Ela vai estudar os diversos casos e futuramente, em cima desses casos, ela vai me dizer um norte. Ela pode dizer como é que eu poderia defender um cliente meu, como é que eu poderia agir em uma determinada situação, até mesmo me dar uma previsão de um resultado qualquer para a minha empresa ou para um setor jurídico e assim por diante. Levando em consideração que esses dados precisam ser manipulados por essa inteligência artificial, há alguma possibilidade da LGPD aí ter sido infringida, da LGPD talvez frear um pouco esse uso constante de inteligência artificial nos mais diversos ramos? Vale? Eu não diria frear, Anderson, não, porque ela não vem para inviabilizar nenhum modelo de negócio. Mas é importante que nenhum profissional, que todo profissional e toda pessoa tenha noção de que sua privacidade pode estar em risco a partir do momento que você vê uma tecnologia desse tipo. E é por isso que a gente tem uma legislação como a Lei Geral de Proteção de Dados, que é para garantir que nenhum abuso seja cometido. Porque quando você pensa nesse tipo de tecnologia, me traz logo a lembrança, Anderson. Eu não consigo escapar da lembrança daqueles atendimentos de operadora que você ligava e ela diga a opção que você precisa, aí você dizia a opção, ela fazia, eu não entendi. E aí você vê esse exemplo que você bem citou da do Google, que esse atendente eletrônico, ela consegue interagir com a pessoa, ela consegue entrar em contato com o restaurante, marcar o evento totalmente independente, interagindo com o humano, sem que nenhum humano do outro lado da linha consiga perceber que ele está conversando com uma máquina. E a grande sacada disso, a grande preocupação que a gente tem que ter quando a gente pensa em proteção de dados, é que se a máquina consegue interagir com o humano, é porque ela está processando e ela está entendendo. Isso. Então, a partir do momento que ela está entendendo, ela está tratando aquele dado. E aí a gente volta para o começo da nossa conversa aqui, que quando eu disse que um dado pessoal não é só nome, sobrenome e CPF. É qualquer coisa que torne uma pessoa identificada ou identificável. Então, se você já me conhece há algum tempo, e se você estiver em algum lugar e escutar a minha voz, você não consegue identificar que aquela voz é de José Mário? Com certeza.
Então, a partir do momento que minha voz está trafegando em algum lugar, a minha voz passa a ser um dado pessoal. E se está havendo algum tratamento com relação à minha voz ou dentro da minha privacidade, estão coletando informações e fazendo tratamentos que eu não tenho a menor noção, então isso é um abuso. Isso não pode acontecer. Mas o tratamento de dados pode e deve acontecer dentro dos limites legais. É para isso que a gente tem a legislação. Então, é muito importante todo mundo ter ciência de que essa tecnologia, você tem que ter essa preocupação com a privacidade, porque todo dispositivo hoje, seja o seu telefone, seja um assistente de voz, como por exemplo o Alexa, ou o telefone celular com o Siri, ou o assistente do Google, ele, a partir do momento que ele entende o comando de voz que você está dando, ele está entendendo aquilo ali e está processando. Então a gente tem que se preocupar para onde esse processamento, para onde esse dado processado está indo, o que é que eles estão fazendo com esse tipo de dado. Porque muitas vezes a gente está conversando em algum determinado lugar, o telefone está lá, e de repente, milagrosamente, começa a aparecer propagandas de um assunto que você estava conversando. Exato. Então, hoje em dia, a gente não pode acreditar em milagre. A gente está diante de tecnologia. Não é, Zé? Alguém escutou sua conversa. Não é isso? Alô? Pode repetir antes, cortou um pouquinho aqui, tu tá me ouvindo? Nesse momento aí, como tu disseste que alguém te ofereceu alguma coisa pelo qual tu estava falando, alguém escutou tua conversa. Exatamente. Aquele dado foi processado, foi entendido e tratado em algum lugar. Em que lugar foi esse? Que processamento foi esse? Isso é que é importante, que a gente tem que ter ciência de que a legislação vem para proteger e evitar qualquer tipo de abuso. E outra coisa, foi permitido escutar? Tem que saber isso também. Essa aí que a gente entra naquela questão de privacy by design e privacy by default, que é o privacy por desenho e o privacy por padrão. Ou seja, eu tenho que... Você não pode coletar meu dado a não ser que eu escolha que você colete. Porque hoje é tudo você não, eu vou coletar tudo e você diz que não quer. Mas quando a gente pensa nesses conceitos, você só vai coletar se eu disser que eu quero que você colete. Eu acho engraçado o seguinte, né? Você trouxe aí a questão da sua voz ser captada, tudo isso. Então a gente também vê muito mau uso de tecnologia hoje em dia, né? A gente vê que o pessoal trabalha a voz e inclusive a imagem. A gente sabe aí que tem algumas tecnologias como o deepfake, que vem sendo utilizado em Hollywood há anos, mas que o pessoal às vezes faz inclusive para fazer pegadinha, piada com alguns políticos. Pega o rosto dele, coloca no lugar de um cantor, de uma cantora, e fica cantando com a voz do político. Então, assim, é uma invasão de privacidade pesada aí, se a gente parar para pensar. Então, as pessoas podem, inclusive, se sentir amedrontadas com essa invasão de tecnologia nas mais diversas áreas, a ponto de talvez ficar tão preocupado e não querer ceder dado de forma alguma, né? E a gente sabe que esses dados muitas vezes também têm alguns ganhos em fornecer alguma informação, porque algumas coisas facilitam a nossa vida. Isso mesmo. Ao mesmo tempo, a gente tem que tomar cuidado. Vale ressaltar aqui para o pessoal que está assistindo a gente, que não se preocupem, porque quando eu falei aquele deepfake, uma vez eu estava conversando com um amigo meu, acho que você também estava escutando a conversa, e o pessoal está dizendo certo, mas alguém pega um deepfake de um deputado, de um político, e faz um deepfake dele falando um negócio aí, e ninguém tem como salvar ele, porque fizeram um vídeo, é realmente o rosto dele, é a voz dele, e ele está falando um negócio absurdo, ele vai perder as eleições. Calma, do mesmo jeito que eu tenho uma inteligência artificial que constrói e faz essa deepfake, eu também consigo, pela própria inteligência artificial, detectar quando um vídeo tem um deepfake colocado dentro dele. Certo? Então, assim, é bom deixar claro que as ferramentas de prontidão são as mesmas de construção. E aí a gente volta à questão quando a gente falou da questão da arma. Não, o problema não é a arma, o problema é o uso que é dado àquela arma. Ela pode ser usada para salvar a sua vida, como ela pode ser usada para tirar a sua vida. Então a culpa não é da tecnologia, porque quando a gente pensa nessa tecnologia do deepfake, ou deepfake news, que eu consigo pegar a sua imagem e fazer você dizer e fazer coisas que você não faria jamais, apenas com uso de tecnologia, essa é a mesma tecnologia que é usada em Hollywood para fazer com que o seu super-herói preferido fique voando, fale, faça aquela cena que você mais gosta do seu filme, entendeu? Só que pegaram essas tecnologias, ela se tornou popular, se tornou barata e disponível na internet, de tal maneira que passou-se a se usar essa tecnologia para o lado mal. Deu-se uma aplicação errada que hoje gerou-se esse deep fake news. Então,
É isso com que a gente tem que se preocupar, é com que uso a ferramenta está sendo usada. Não vamos entrar na seara da tecnofobia, porque o caminho não é esse. O caminho é a gente, do mesmo jeito que você falou, que existem ferramentas que conseguem detectar que aquilo é um deep fake news, não é por isso que o problema é dessa tecnologia que gera esse tipo de imagem, não. A gente tem que se preocupar com que tipo de uso vai ser dado a essa tecnologia. Então, a gente pode resumir um pouco dizendo que a Lei Geral de Proteção de Dados vem para proteger, obviamente, o Claro. usuário, proteger de abusos, tá? Que é necessário. A gente sabe que já tem um tempo aí que as empresas vêm usando os nossos dados, muitas vezes da forma como bem entendem, mas se alguém está usando os meus dados e eu descubro, e por algum motivo eu tinha realmente cedido esses dados, a empresa está dentro da lei e está usando os meus dados, foi cedido por mim. Eu tenho como a qualquer momento chegar lá e dizer assim, eu não quero mais que vocês usem meus dados, me devolvam tudo que vocês têm meu. Sim, possível? a legislação dá essa garantia, porque ela tira agora, ela deixa bem claro de que o dado é do titular, e o titular do dado é a pessoa, e ela é bem clara dizer que é a pessoa natural. Então, tirando isso do termo técnico, pessoa natural é gente. Então, o dado é daquela pessoa, o dado é meu, é seu. Então, não tem aquela máxima de meu corpo, minhas regras. Então, a gente aplica isso também, meus dados, minhas regras. A legislação, ela prevê que eu vou fornecer meus dados para quem eu quiser, até quando eu quiser e como eu quiser, porque o dado é meu. Entendi. É bem interessante, porque a gente vê aí que a gente falou aqui já de jurimetria, falamos da LGPD, da GDPR, passamos por fake news, por deepfake que é correlato, são dados, é imagem, é voz, é tudo isso. E a gente acaba percebendo que, muito provavelmente, as coisas vão mudar numa velocidade fora do comum. A forma como a gente trabalha vem sendo impactada por tecnologias e assim por diante. E dentro desse âmbito legal de jurimetria, de direito, de lei geral de proteção de dados, tem uma história que você me contou, que eu gosto muito, de um IA americano que recebeu o nome de um personagem de uma série. Conta aí pra gente, por favor. Pois é, né, Anderson? Pois é, tu gosta de me complicar, né? Mas é o seguinte, para quem é profissional de direito ou quem gosta de série, existe uma série a respeito de advogados que é chamada, que o nome dela é Suits. E nessa série existe um personagem que é um dos principais da série, que é o Mike Ross. E o mais interessante desse personagem não é o que ele faz, mas são as características inerentes a esse personagem. Que a característica principal dele é que ele não é um advogado por formação e que ele tem uma memória extremamente fotográfica. Tudo que ele passa à vista, que ele lê, ele consegue decorar e vai se lembrar sempre que precisar. Então isso é uma característica desse personagem. E o mais interessante que a gente começa a fazer link quando a gente pensa nessa série de Suits é que ela, coincidentemente, ela faz a propaganda de alguns produtos. Por exemplo, se você observar a marca do carro que é usado pelo escritório dos personagens principais, existem personagens de verdade, como, por exemplo, o Michael Phelps tem participação na série. Então, eu acredito que não seja apenas uma coincidência você ter um personagem chamado de Mike Ross. E por que eu digo isso que não é coincidência? Porque se você pesquisar direitinho, existe uma ferramenta de inteligência artificial disponível no mercado norte-americano que é a chamada Ross Intelligence. Se você fizer uma pesquisa na internet, você vai entrar lá no rossintelligence.com e aí você vai ver o que essa ferramenta consegue fornecer para o profissional de direito norte-americano, de maneira que ela consegue poupar aquele profissional de gastar tempo com tarefas repetitivas, como busca por jurisprudência, e deixa tempo livre para aquele profissional se preocupar com aquilo que realmente é interessante para ele, que é o foco no seu cliente. Então, essa é a grande sacada que eu gosto quando a gente vem falar desse personagem, porque como eu bem venho dizendo no início da conversa, existe uma certa tecnofobia. Então, para a série não seria legal ela colocar um dispositivo tecnológico e dizer que aquele cara era o super assistente do personagem principal da série, por exemplo. Então criou-se um personagem que tornava em carne e osso o que a tecnologia torna realidade. Então esse é que é o grande ponto interessante que é bom de trazer com relação a esse tema. Então, para a gente fechar aqui, Zé,
a gente pode dizer o seguinte, né? A inteligência artificial está nos mais diversos ramos do saber. Ela vai vir aí e vai ajudar muito os diversos profissionais. O que é necessário é que a gente se adapte, aprenda a utilizá-la e utilizar ela com ética. Tá? Com ética. A Lei Geral de Proteção de Dados está aí para proteger as pessoas contra o uso abusivo de dados, dos seus dados pessoais. E, em linhas gerais, quais seriam os recados, as recomendações que você daria para quem está assistindo a gente aqui e estiver interessado em saber sobre o tema ou se adaptar a isso? Anderson, com essa realidade que a gente está se apresentando agora e com a evolução tecnológica que a gente vem vivendo, o recado que eu tenho para dar agora é com relação ao GG. E não é joinha, joinha, viu, que o pessoal popularmente diz por aí. Vamos trazer à tona a relação de tecnologia de transmissão de dados móveis, que a gente começou no 2G, a gente evoluiu para o 3G, estamos hoje no 4G. Então vamos ficar atentos que o 5G já é uma realidade, vai chegar aqui no Brasil nos próximos anos, e essa tecnologia vai fazer com que a transmissão de dados atinja um patamar nunca antes imaginado nas nossas relações pessoais. E eu gosto de trazer isso porque eu gosto de trazer o exemplo do Google, quando ele comprou a plataforma do YouTube, há 10, 15 anos atrás, quando a internet não tinha infraestrutura para transmissão de alta velocidade. Mas ela, visualizando o futuro, ela sabia que aquele modelo de negócio, no futuro, no momento que a plataforma da internet conseguisse fornecer conexão de alta velocidade, ela ia ter uma plataforma de streaming fantástica, que seria um nicho de negócio para ela. E ela vislumbrou aquilo lá atrás e comprou aquele portal no YouTube que ninguém conhecia à época. E hoje, ninguém imagina entrar na internet e não acessar o YouTube para ver um vídeo legal que você queria ver. Então, esse é o grande recado que eu trago. E também eu queria fechar, antes dessa conversa da gente, voltando à questão da gente evitar a tecnofobia. Porque a culpa não é da tecnologia. A gente tem que se preocupar com o uso que vai se dar essa tecnologia. Por que eu digo isso? A gente está vivendo agora esse isolamento social por causa do coronavírus. E a gente tem tecnologias fantásticas que podem auxiliar no combate da disseminação do vírus. O que eu posso dizer eu estava lendo um artigo publicado por uma empresa que está embarcada no Porto Digital, que produz o estado da arte de tratamento de dados. E ela forneceu o seu SDK, o seu Software Development Kit, para que os órgãos públicos conseguissem fazer análises com relação à movimentação das pessoas. E dentro desse artigo ela tem toda a preocupação em dizer: eu estou fornecendo dados anonimizados por isso, isso e aquilo. Você não consegue identificar que aquilo é Anderson ou José Mário, mas você consegue identificar que o indivíduo está se deslocando, onde é que ele está, se está havendo uma aglomeração em determinada localidade, tudo com o uso da tecnologia. Então esse é o lado bom, é um serviço fantástico que as autoridades e que as pessoas podem e devem usar. E foi daí que eu trouxe esse termo tecnofobia, porque é usado nesse artigo. Certo? Eles falaram isso, eu achei fantástico. E o artigo todo é tão fantástico, que você vê que com a tecnologia você consegue fazer com que o governo, a autoridade municipal ou estadual consiga ter ações muito mais assertivas em detectar aglomerados de pessoas nesse momento de isolamento social e ter uma ação imediata e evitar que o vírus consiga se espalhar com uma velocidade muito grande. Então, quando você olha para esse tipo de tecnologia, ela pode ser usada para o bem, é um serviço fantástico. Agora, esse conceito tecnológico que essa empresa usa, ela está dando a garantia que ela está anonimizando os dados e não consegue identificar. Mas esse mesmo conceito tecnológico pode ser usado para identificar uma pessoa. Imagine o caso. Vamos lá, José Mário está aqui. Hoje eu estou aqui, eu sou um cara atlético, fui militar, tenho um preparo físico fantástico, não sou grupo de risco. Estamos com determinação municipal e estadual para isolamento. Mas eu, como não sou grupo de risco, sou atleta, fui militar, resolvi sair. Não estou nem aí, vou sair, quero curtir, porque eu não vou ficar em casa trancado. Eu tenho um seguro de vida com uma apólice bilionária e estou nem aí. Se eu morrer, minha família vai estar garantida porque eu tenho um seguro de vida. Então vou passear, estou por aí passeando. Vi que havia um cruzeiro lá atracado no Porto do Recife, onde havia um caso, eu queria ver o cruzeiro, eu queria ser curioso, fui lá, dei uma passeada no Porto, vi, fui no Hospital Português, que houveram alguns casos, fui lá ver como é que estava a situação do pessoal, e por aí vai. Comecei a ir para aglomerados urbanos,
para bairros onde a contaminação está sendo mais alta, estava circulando por toda essa região. E mesmo eu não sendo grupo de risco, de repente eu adquiro sinais de gripe, coriza, tosse, febre, insuficiência respiratória. Sou internado. E resumindo a história, eu venho a falecer. E após a minha morte é identificado que a causa da minha morte foi o coronavírus. E aí eu chego na situação de que os meus familiares vão atrás da minha apólice de seguro. E aí essa seguradora, sabendo que existem tecnologias que são capazes de identificar alguns movimentos, essa mesma tecnologia que foi usada para o bem pode ser usada para o mal. Então essa operadora de seguro de vida vai lá e identifica, eita, vou usar essa tecnologia para ver o que é que José Mário estava fazendo. E aí ela vai lá e identifica que José Mário passou por área de risco, não estava cumprindo isolamento social determinado por autoridade municipal e estadual, passeou por onde tinha gente contaminado, e aí ela vai lá e diz, olha, eu não vou pagar o seu seguro de vida para os meus familiares que foram atrás, porque você elevou ao extremo o risco que você teria de morrer. Veja a situação, como é que a tecnologia pode ser usada para o mal ou para o bem. Então é por isso que a nossa legislação vem para evitar qualquer tipo de abuso. Faz todo sentido. Faz todo sentido. Bom, pessoal, eu acho que é isso. Acho que o recado que Zé Mário deu aí foi bem direto, eu diria. Ele foi bem coerente com tudo que a gente apresentou aqui hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E caso vocês queiram entrar em contato, conversar também, a gente está no César, nas redes do César, para conversar conosco. E ficamos à disposição, caso vocês tenham qualquer dúvida. Eu agradeço a todo mundo que acompanhou até aqui. Obrigadão e boa tarde, até mais. Eu agradeço a todas e a todos pelo momento aí. Obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Valeu. Foi um prazer. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.